Olá, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Trilha Missionária aqui pela rede Boas Novas. O programa Trilha Missionária tem o objetivo de mostrar os trabalhos e as ações de homens e mulheres chamados e escolhidos pelo Senhor para cumprir uma nobre missão. Hoje você vai acompanhar os trabalhos da igreja na comunidade Altaz Mirim, no município de Careiro da Várzea, na região metropolitana de Manaus. Lá, a igreja se prepara para celebrar os 100 anos de existência. O nosso repórter Israel Amorim esteve por lá e você confere como foi. Pastor Jones Moura, hoje nós estamos aqui na congregação do Altaz Mirim, essa região maravilhosa, abençoada. O Trilha Missionária desembarca no município do Careiro da Várzea. Nós tivemos uma conversa abençoada, fomos recepcionados, muito bem recepcionados, pelo nosso querido pastor Cláudio Roberto, que é o pastor aqui do campo da região do Altaz Mirim. Tivemos uma conversa agradável, abençoada, e ele falou para a gente um pouco deste trabalho nesta região e principalmente do centenário aqui na região do Altaz Mirim. Quantos irmãos no interior do meu país estão orando para que eu seja feliz. Irmãos amados que nas cidades pequeninas estão, eu agradeço sinceramente de coração. Irmãos do interior, por suas cartas cheias. Muito bem, eu já estou aqui com ele, Jones Moura, nosso querido pastor Cláudio Roberto, que é o pastor do campo, abençoado aqui no Altaz Mirim, aqui no município do Careiro da Várzea. Pastor Cláudio, é uma honra receber o senhor aqui, né, sentado aqui à frente da sua congregação, no município do Careiro da Várzea, nessa região tão linda e próspera, pastor. Eu que agradeço e pela oportunidade de vocês nos concederem o programa Trilha Missionária da Rede Boas Novas, de fazer essa cobertura aqui da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, em Altaz Mirim, município do Careiro da Várzea, que somos uma igreja centenária. Isso aí, pastor, falando em centenário, foi, né, toda uma logística que aí incluiu todos os irmãos. A gente vê o trabalho, né, de formiguinha de cada um, aproveitando como é que está esse trabalho aí, né, de comemoração desses 100 anos aqui dessa congregação. É um sonho que a gente vem alimentando. Nós fizemos a festa dos 90 anos, há 10 anos atrás, e de lá para cá vemos alimentando esse sonho dessa festa. Então a igreja, os irmãos, as congregações estão todos empolgados, sonhando com essa festa, e nós queremos que vai ser uma festa maravilhosa. Muito bem, falando em festa maravilhosa, pastor, nós conversamos aí com, né, grande parte dos seus auxiliares, pastores, diáconos, irmãos e irmãs que falaram a respeito desta grande festa, deste trabalho e principalmente, pastor, falaram aí do seu trabalho, falaram da sua liderança à frente dessas congregações, à frente do trabalho aqui no município. Como é que o senhor recebe isso? Rapaz, é uma honra, uma bênção muito grande. Faz 25 anos que eu estou aqui nessa frente desse trabalho, dessa igreja. Este mês agora de maio eu faço 25 anos. E para mim tem sido uma bênção essa oportunidade que Deus me deu de pastorear essa igreja, que é uma igreja que ela é centenária, né? Uma igreja histórica, sempre fez parte da Assembleia de Deus no estado do Amazonas. E por aqui passaram grandes homens de Deus e eu me sinto honrado de fazer parte, estar no hall desses pastores, né? Do hall dos membros desses pastores que passaram por essa igreja aqui.
Tá certo. Pastor Cláudio, a gente vê que a área, o campo aqui, é um campo muito próspero, muito abençoado mesmo. Nós temos aí belíssimas imagens, como você está vendo nessas imagens aqui. Vai rolar as imagens. São imagens maravilhosas desses campos que nós aqui estamos observando. Como é que o senhor, pastor, acorda pela manhã já com essa majestosa, né, esse rio aqui à frente, o nascer do sol? Como é que o senhor se sente como pessoa realmente estando aqui nesse local maravilhoso, abençoado por Deus, né, pastor? É verdade, é um presente de Deus, né? Todos os anos a gente vê as coisas maravilhosas de Deus aqui, a revoada de pássaros, o encher das águas, o baixar dos rios, o barulho dos motores, enfim, é uma coisa fantástica e é um presente de Deus. Tem as lutas, tem as dificuldades, mas também tem esse lado bom, que é você estar em contato com a natureza. Até nós vemos num tempo agora que parece que está acabando as florestas, né? E nós temos as nossas florestas aqui em pé e é coisa maravilhosa, não tem palavra para dizer essa maravilha que Deus nos proporciona. Pois é, pastor. Inclusive nós conversamos, pastor Cláudio, com várias pessoas, né? Inclusive a irmã Ercília, pastor. Temos aqui o testemunho da nossa querida irmã Ercília. Vamos ouvir. Ela falou muito bem a respeito, inclusive, deste trabalho, desta obra. Uma senhora que vai fazer 80 anos e serve ao Senhor aqui no município do Careiro da Vaz, em Altasmirim. Graças a Deus, que Deus tem me abençoado, né? Já estou com 55 anos de casado, morando aqui nesse território, né? E me sinto muito feliz porque eu não nasci no Evangelho. Quando eu aceitei Jesus, estava com 25 anos, já tinha família. Depois que eu aceitei Jesus, ainda permaneço. Até aqui, o Senhor tem me ajudado, tem me fortalecido, né? Nunca me distanciei dos caminhos do Senhor. Ainda com essa idade, ainda estou fazendo a obra de Deus. E não sinto cansaço, né? Tenho o maior prazer de servir a Deus, né? Aí tem os irmãos aqui, pastor Roberto, que é uma pessoa que tem me dado força, né? Pastor Roberto, pastor Cláudio Roberto, que é o pastor, não? E o pastor Roberto, esse que está com o senhor. E são mais pastores, né? Eu tenho toda a consideração com todos. Então eu me sinto muito feliz ainda e agradeço por estar vocês aqui comigo na minha casa, tá bom? Pela primeira vez, sejam bem-vindos e eu agradeço muito por você estar aqui conosco. Muito bem, essa é a irmã Ercília, pastor. Nós acompanhamos aí esse relato maravilhoso dessa senhora. Vai fazer 80 anos, como nós dissemos, lúcida ainda e fala muito bem, né? A despeito da igreja, de como foi ganha para Cristo há 50 anos. E aí, pastor, são essas suas ovelhas, pastor. Como é que o senhor se sente tendo esse carinho de pessoas assim como a dona Ercília, né? Uma Ercília é uma benção, né? Uma diaconisa, já foi dirigente de congregação, do ciclo de oração e, embora com a idade avançada, mas está bem lúcida e bem dinâmica na obra, é um braço forte na oração, é mulher de oração, né? Deus tem abençoado muitas vidas através da vida dela. E temos vários irmãos aí, dirigentes, diáconos, pastores que nos auxiliam, que dirigem congregações, né? Lá o irmão Santuca, né? Teve uma grande bênção que ele contou de um milagre que aconteceu com o neto dele, que a rede elétrica arrebentou o fio, né? A criança propriamente morreu, mas Deus ressuscitou. Então são coisas assim que nos alegra, né? Saber que Jesus é o mesmo, como diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Tem vários outros dirigentes de congregações, o irmão Gilson Braga, o pastor Roberto Correia ali na Peniel do Areal, faz um grande trabalho ali, o pastor Cícero Lourenço, da congregação do Peniel, lá da Betel, né? Betel, e tem também lá o Jander, diácono Jander, lá na Ebenezer, enfim, pastor Onésio. São esses homens que nos ajudam a fazer a obra de Deus. Não faria nada se não fosse com a ajuda dessas pessoas que Deus tem levantado para nos auxiliar nesse trabalho aqui, né? Sempre foi assim essa igreja, graças a Deus. Deus sempre tem levantado pessoas corajosas para enfrentar os rios, as tempestades, as distâncias, para fazer a obra de Deus.
Ah, não tenha dúvida, com certeza. Ninguém trabalha só, né? Não tenha dúvida disso. Todo bom líder sabe muito bem disso. Aproveitando, nós ouvimos, pastor, ouvimos pessoas aí abençoadas lá no Monte Moriá, na congregação do nosso querido diácono Edilson. Ouvimos esse relato especial. Vamos acompanhar o relato desse irmão que teve esse mistério abençoado, essa bênção no qual o seu neto, que sofreu uma situação, uma descarga elétrica, recebeu aí uma bênção. Ele conta pra gente nesse testemunho abençoado. Acompanhe um pouco aí. Primeiro me identificar, eu sou José Maria de Castro Gomes, tenho 62 anos, é o tempo que faz que eu moro aqui nessa localidade, né? E eu glorifico a Deus todos os dias, irmãos, pelo Senhor ter me alcançado, né? Que eu fui viciado em bebida e eu dei muito trabalho para minha família, mas para a glória de Deus, tá com 19 anos, esse ano faz que o Senhor me alcançou, né? E eu fui liberto, e aqui nessa congregação, era um ponto de pregação na minha casa, de lá o pastor autorizou nós fazer esse templo, e nós glorificamos a Deus todos os dias, o evangelho está aqui no quintal da nossa casa, né? Que antigamente não existia evangelho. Aqui era um negócio de catolicismo, sou católico, não católico vou morrer. Meu pai sempre dizia isso, e graças a Deus, Deus nos alcançou e nós estamos servindo ao Senhor, né? Muito obrigado, Israel Amorim. Agora a gente faz um rápido intervalo comercial. É já que a gente volta com a segunda parte dessa conversa com os nossos irmãos na comunidade Altaz Mirim, onde a igreja se prepara para essa grande festa do centenário. E voltamos em instantes, mas antes eu peço a você para conferir a sua inscrição no nosso canal no YouTube, @Trilha Missionária Boas Novas. Continua com a gente, que eu volto logo mais. Estamos de volta com o seu programa Trilha Missionária pela nossa rede Boas Novas de Comunicação. Hoje, uma viagem especial aqui na região metropolitana de Manaus, na comunidade Altaz Mirim. Esse ano é o centenário da igreja em Altaz Mirim. A comunidade toda está em festa e se preparando para essa grande festividade, esse centenário, aqui no município de Careiro da Várzea, na região metropolitana da nossa capital. E a gente volta para lá para conferir a segunda parte das entrevistas, dos diálogos, das conversas e das histórias que a gente tem ouvido com o nosso repórter Israel Amorim. Mas antes, confira se você já é inscrito em nosso canal no YouTube, @Trilha Missionária Boas Novas. Vai lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário. É muito bom saber que você está prestigiando o nosso trabalho. Quantas cartinhas recebemos de bem longe. É isso, meus irmãos. Relato abençoado, relato aí forte desse irmão que realmente teve a vitória em nome de Jesus. É isso, pastor, que nós estamos comentando, falando realmente dessas bênçãos que tem aqui no seu campo abençoado. Inclusive estivemos também agora lá no campo do querido pastor Robertinho, conhecido como pastor Robertinho. Também um campo abençoado aqui, né, pastor? É, o pastor Roberto Correia, hein? O interessante é que todos esses obreiros aqui são filhos dessa igreja, tem vínculo com ela porque são de gerações, talvez seja a terceira ou a quarta geração de crentes, e tudo tem vínculo nessa igreja aqui. Então o pastor Roberto Correia faz um grande trabalho ali no areal, já está ali acho que quase 10 anos pregando a palavra de Deus, ensinando, levantando liderança, e são assim que as coisas acontecem, é assim que a igreja caminha aqui no Altaz Mirim. E nós ouvimos o pastor Roberto, conhecido pastor Robertinho,
ele falou um pouco para a gente da perspectiva dele, do olhar dele no campo no qual ele pastoreia naquela região, naquela congregação. Pai do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Roberto Correia, pastor auxiliar aqui do campo de Altaz-Mirim, nosso querido pastor Cláudio Roberto, que tem esse tempo, está conosco aqui fazendo um bom trabalho aqui no campo de Altaz-Mirim. Eu estou dirigindo aqui a congregação há 12 anos, aqui na congregação Peniel do Areal. Sou o 5º dirigente dessa congregação, aqui é a primeira congregação do campo, a congregação de número 1 do campo de Altaz-Mirim, e tenho tido a honra de estar esse tempo dirigindo esse trabalho. Sobre milagre, o primeiro milagre que eu posso contar aqui foi aqui que eu aceitei a Jesus. Jesus me encontrou aqui, que eu me converti ao Senhor, desenvolvi trabalho com jovens, senhores, fui diácono da igreja, auxiliar da palavra, diácono, e agora o Senhor nos colocou a incumbência de pastorear esta igreja, essa congregação, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então eu sou grato ao meu Deus por fazer parte dessa história de Altaz-Mirim, a qual vai completar agora em julho 100 anos de evangelho aqui nessa região. Os milagres foram muito ao longo desse tempo, né? Mas eu posso enfatizar aqui, ano passado nós tivemos aqui 12 horas de oração aqui no templo da congregação. E aqui tinha um irmão nosso que estava carregando uma bolsa de colostomia, ao qual já ia fazer a cirurgia. E nesse dia o Senhor curou ele está com mais de 8 meses já, sem a bolsa, fez os exames e está todos normais, a próstata dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. É isso aí, esse é o pastor Roberto Correia, campo abençoado dele, aquela região ali abençoada, pastor. E aí nós também conversamos com a vice-prefeita, inclusive, aqui do município do Careiro da Várzea, que gentilmente nos recebeu o programa Trilha Missionária, conversou com a gente. É uma diaconisa abençoada aqui da nossa IEADAM, pastor, e falou sobre a expectativa desse centenário. É verdade, a nossa vice-prefeita, Dilamar Correia, quem sabe na frente é nossa futura prefeita, né? Tem sido uma bênção na vida da igreja, ela é parente do pastor Roberto Correia, né? São as famílias que são as famílias chave dessa igreja aqui, são de tradição dela. E o pai dela foi vice-prefeito, né? Foi vereador, presidente da Câmara. Eles têm um histórico na política aqui do nosso município. E a igreja também aqui, ela tem sempre teve participação. Nós tivemos vários, primeira mulher vereadora do nosso município, a Judite Lira, era dessa igreja aqui, quando aqui ainda pertencia ao Castanho, não existia a Vila do Careiro da Várzea, né? Era só um município muito grande. Então sempre a igreja teve participação na vida política, em todos os pleitos ela tem um representante. Graças a Deus por isso. Perfeito, muito bem, não tenha dúvida. E aí nós ouvimos ela, falou a perspectiva dela a despeito da igreja, a história dela com a igreja e principalmente saudosamente a despeito dos seus antepassados que fizeram parte da história aqui no município do Careiro da Várzea. Vamos ouvi-la. Eu não convivi com meu bisavô, mas eu ouvia muito a minha mãe e meu pai falar, que o meu pai era neto dele. E ele contribuiu muito com o nosso município, com esta igreja. Ele era um homem muito trabalhador, na época não tinha recursos, né? Era muito difícil chegar em Manaus, eles vinham a remo de Manaus até aqui, mas ele fazia esse nosso altar, todo evangelizava a remo. Minha mãe conta que ele era um homem muito sábio na Bíblia, e ele evangelizou este local e ganhou muitas vidas para Jesus. Então, é muito gratificante saber que a minha história, meus antecedentes foram os fundadores dessa igreja. O meu avô Pedro Correia também, ele participou e teve uma grande participação, né? O meu tio Valdomiro Lopes, que ele é um tio-avô, que ele trabalhou aqui no Altaz-Mirim por 19 anos. O meu avô José Batista de Lima, ele foi presbítero há anos, também ajudou na evangelização. E na época era muito difícil, porque eles faziam essa evangelização a remo. E eles foram um grande desbravador dessa obra aqui em Altaz-Mirim. Muito bem, essa é a dona Edilamar Correia, né? Excelentíssima senhora vice-prefeita aqui do município de Careiro da Várzea, que falou a respeito pra gente aí dessa saudosidade
relacionado aos seus antepassados que fizeram história aqui também no Careiro da Várzea e na congregação na IEADAM. Nós ouvimos também, pastor, relacionado ainda à questão da historicidade da igreja aqui, que completa 100 anos, que estão escrevendo um livro, pastor. Que história é essa? Como é que é o livro do centenário aqui? Pastor Cláudio, como é que é essa história do livro do centenário aqui da congregação no Altasmirim? É verdade, nós sentimos que 100 anos e queríamos deixar registrado para a geração futura a história dessa igreja, porque já se perdeu muitas pessoas que viveram o início do trabalho aqui já passaram para o Senhor. Então, para que não fosse apagado a nossa história, a história dessa igreja, nós resolvemos escrever um livro, né? Estamos ajuntando relatos, depoimentos, de fotografias antigas, fatos também que está muito esquecido, mas que a gente conseguiu resgatar em nome de pessoas que fazem parte, que são filhos, netos dos pioneiros, e para que pudesse escrever um livro para deixar registrado a história dessa igreja aqui para a geração futura, para que não se apague a nossa história. Ah, não tenha dúvida, realmente. Nós ouvimos ele, o Joel, o jovem Joel, que está escrevendo o livro do centenário aqui da congregação, aqui do campo do Altasmirim. Ele fala realmente a despeito dessa perspectiva dele, um pouco da historicidade que a igreja está realizando neste local com a escrita desse livro dos 100 anos aqui no Altasmirim. Joel, fala pra gente então um pouco desse livro centenário aqui da igreja, fala um pouco da história desse livro, foi a dificuldade de ter sido escrito, fala um pouco da história desse livro aí. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá. Eu fico muito honrado de fazer parte da história desse livro, fazer parte dessa igreja que está completando um século de existência. E o livro da igreja, ele foi uma preocupação do nosso pastor Cláudio Roberto, de contar a história. E tu sabe que quando a gente conta a história, a gente não deixa, quando a gente escreve ela no papel, a gente não deixa ela morrer. E essa foi a preocupação, pegar essa história e transcrever ela em papel, e honrar a memória dos pioneiros. O pastor Antônio Tibúrcio, eu sou descendente dele, eu sou tataraneto dele. Eu sou a 5ª geração e ele foi o primeiro pastor oficial dessa igreja. E fazer parte de tudo isso é muito importante para nós. E o livro, ele não é só uma história da igreja, mas de como ela se desenvolveu, mas ele também traz toda a história do Altasmirim, como que esse distrito ele foi se desenvolvendo. Ele conta um pouco da política, ele conta um pouco de como a igreja participou de forma cidadã. Ele conta muita coisa. O livro é muito importante, ele traz relatos de pessoas, testemunhos impactantes. As páginas do livro, elas revelam testemunhos dos mais antigos, da vivência das dificuldades que os pastores enfrentaram e como que esse evangelho foi crescendo. Mas, acima de tudo, esse livro, ele traz uma mensagem de como é importante você servir a Deus. Porque há 100 anos atrás, alguém aqui passou semeando a semente do evangelho. E hoje nós estamos colhendo essa semente e o livro ele vem contando isso. Muito bem. Joel, que falou pra gente, pastor Cláudio, é esse jovem abençoado aí que está inclusive escrevendo, está editorando o livro, está escrevendo o livro relacionado aos 100 anos do campo no Altasmirim, pastor. Que lindo, que abençoado. Muitas histórias, pastor. Dá para dar um spoiler para a gente um pouco aí do que vai constar nesse livro? Rapaz, tem muitas histórias, histórias interessantes, né? Mas uma das mais interessantes que a gente conta lá foi que quando o evangelho chegou aqui no Altasmirim, se levantou algumas perseguições e teve um cidadão, um homem, que ele disse que ele não queria culto. E ele ia para tirar, naquele tempo trabalhavam com a seringa, e ele ia para um seringal cortar balata, e quando ele voltasse, os crentes estivessem aqui, ele ia matar. E ele foi nessa intenção, só que lá uma árvore caiu em cima dele. E aí já os irmãos que tiveram que buscar o corpo dele para trazer aqui para fora, né? E isso aí foi um espanto, um temor na região, e essas coisas fizeram com que as pessoas tiveram temor de Deus e facilitou para que o evangelho se espalhasse em nossa região aqui. Teve muitas outras perseguições, mas essa foi uma que marcou na história do lugar aqui. Ah, não tenha dúvida. Você quer saber mais histórias como essas? Compre o livro.
Adquira o livro, vai estar provavelmente, né, pastor? Já quando mais ou menos o livro? Nós queremos lançar na festa do centenário da igreja, pelo menos na sexta-feira ou no sábado, fazer o lançamento do livro. É isso aí, esses irmãos e irmãs que realmente colaboram com esta obra abençoada, é o bom trabalho do Senhor que anda aqui no Altaz Mirim, nesta região tão abençoada, pastor Cláudio. Adorei estar aqui, realmente o senhor tem um campo muito próspero, muito abençoado mesmo. Nós praticamente andamos quase que todo o campo. Eu particularmente quero agradecer ao nosso querido pastor Robertinho, tá? Que esteve ali conosco, deu esse apoio logístico à nossa equipe que esteve aqui fazendo esse programa abençoado, o Trilha Missionária hoje daqui do seu campo, pastor. Amém. E agora tem as novas perspectivas, sonhos, projetos e também com certeza aqui os agradecimentos. É verdade, nós queremos primeiramente agradecer a Boas Novas, aí, o programa Trilha Missionária, o diretor lá, o pastor Tiago Câmara, que vem fazendo um excelente trabalho ali na frente da Rede Boas Novas, e o nosso pastor presidente, pastor Jontas, que vai estar conosco na nossa festa do sábado, sendo o pregador oficial, né? É uma honra recebê-lo, ele que é o nosso pastor presidente. Esse trabalho foi fundado pelo pastor presidente da igreja de Manaus, pastor José Tomando Paulo de Moraes, em 1925, e agora no centenário o pastor presidente, pastor Jontas Câmara, pregando a palavra de Deus. E agradecer o Epadã, e o deputado Silas, que tem sido um companheiro nessa igreja aqui, né? Nós sempre caminhamos juntos, a Iadã Altaz Mirim com a nossa Epadã, a nossa Seadã, a Iadã em Manaus, enfim, estamos juntos e que Deus abençoe e continue assim, vamos continuar assim até Jesus voltar. Mais uma vez o nosso agradecimento a você, repórter Israel Amorim, por nos presentear com essas lindas imagens, essas histórias, essas entrevistas contadas a partir do nosso povo, o povo da floresta, na comunidade Altaz Mirim, no município de Careiro da Várzea, no Rio Solimões, região metropolitana aqui de Manaus. Agradecemos a sua audiência também e contamos com você no nosso próximo programa. Aproveitando, peço que você dê uma conferida lá na sua inscrição no nosso canal no YouTube. Siga também as nossas redes sociais, Boas Novas Amazonas, no Instagram e Facebook. Agora aquela bênção especial para a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.